Esse erro de onboarding que eu cometi foi há pouco tempo, tem poucos meses e você já vai conseguir aprender com ele. A gente nesse canal faz reviews de vários onboardings de vários softwares, alguns que você conhece, alguns de seguidores daqui, alguns de SaaS muito grandes como o ChatGPT, mas dessa vez a gente vai analisar um erro que eu cometi. Eu que fico apontando o erro no dos outros, vou te apresentar uma coisa que aconteceu com a gente para que você não faça na sua operação. Esse erro aconteceu no último produto que a gente lançou, que chama Reportei Flux. É uma ferramenta para ajudar profissionais de marketing na parte de aprovações e agendamento de conteúdos para as redes sociais. Quando a gente começou a pensar de como seria o onboarding desse produto, a gente pensou, a gente precisa que essa pessoa veja o valor o mais rápido possível, que ela entenda como o produto funciona, que ela inclusive aprenda a usar ele o mais rápido possível. Porém, a nossa hipótese era de que essas pessoas elas teriam resistência de integrar a conta do Instagram, a conta do Facebook, a conta do TikTok, justamente por ainda não conhecer o produto e ter medo de alguma maneira postar alguma coisa na conta delas. Afinal, é um produto sobre agendamento de postagens, em que de fato a gente posta coisas na conta das pessoas quando elas configuram uma nova postagem. Ou seja, como que a gente mostra a experiência de agendamento de post sem que a pessoa tenha resistência de colocar a própria conta dela integrada ali. A nossa ideia mirabolante foi de construir algo que a gente chamava de onboarding fake, em que a gente poderia dar um nome também de onboarding guiado, mas a ideia era que a gente passasse pelas jornadas com a pessoa, só que de uma maneira simulada, sem que ela necessariamente precisasse colocar as próprias contas. Só que isso seria um misto entre a interface se movimentando sozinha através de animações e cliques e interações do usuário, para que ele aprenda qual que é o mecanismo de como construir. E eu vou mostrar para vocês aqui e já vou comentando por que a gente achou que seria legal e depois explicar o porquê que deu errado e o que a gente fez para corrigir. Então, vamos olhar para cá. Essa seria a tela do Flux que apareceria dentro de uma modal. Isso não é o app inteiro, é só uma modal grande que ocupa quase a tela toda e você está vendo ali uma simulação do app dentro do próprio app. Então a gente já está convidando a pessoa para testar o Flux na prática aqui, né? Então a pessoa clica em vamos lá e a gente automaticamente escreve para ela o nome do projeto, atualiza aqui em cima e já chama para ela clicar no continuar. Primeiro problema, as pessoas têm dificuldade de entender que isso aqui é uma simulação e elas tentam clicar aqui dentro do input para escrever o nome do projeto delas. Então isso é uma coisa que a gente começou a identificar. E como a gente estava pedindo para a pessoa clicar em alguns lugares, também gerava estranheza do que é um botão que eu posso clicar, o que é um botão da simulação. Aqui as pessoas estavam tentando clicar nessas opções também, sendo que parte era simulação e a nossa tese é que ela sempre só precisaria clicar em continuar. Então o botão de continuar aconteceria isso. E você já pode imaginar, você que é programador, o trabalho que deu fazer essas animações, né? A imagenzinha aparecendo, o drop-down acontecendo, o texto sendo escrito, tudo isso foi feito via código mesmo. A gente reconstruiu o nosso onboarding que já existia através do código, mostrando cada etapa para que a pessoa pudesse prosseguir. Então aqui eu estou clicando mostrando a parte de aprovação e aqui a gente enviou para aprovação. Flipou aqui pro mobile porque é o protótipo do Figma, mas no app a gente estava com uma modal grande, a gente diminuía ela, deixava fixo que foi enviado para aprovação e aparecia um celular à direita em que a pessoa entendia que agora ela estava na versão do cliente dela aprovando as postagens via celular. Então a gente meio que criava dois monitores, né, dois dispositivos para ela entender essa diferença. E aqui seria o dispositivo do mobile. Mostrava ali, ó, todos os efeitos de passar as postagens a serem aprovadas, a parte de concluir, pedir ajuste. Então a gente conclui aqui, envia feedbacks e aí sim, quando eu terminava de enviar feedbacks, o celular sumia, voltava a aparecer a tela cheia da aplicação e a gente caía nessa página aqui, onde mostrava o grupo de aprovação, né, que a pasta ali com postagens disponíveis a serem aprovadas, que foram aprovadas, em que agora ela poderia agendar em lote. Mostrava também a opção de qual tipo agendar, todas as postagens aqui com sugestões de horário e dia, e aí por fim confirmava o agendamento. Jogava para a pessoa para essa tela de semanal mostrando as postagens brilhando, que deu certo, agora você conseguiu realmente já a visão mensal aqui, e aí sim a gente jogava a pessoa falando, agora é sua vez, vamos começar? E a pessoa pode importar os posts do Reportei ou fazer o primeiro projeto dela manualmente. E aqui terminava o nosso onboarding fake, nosso demo guiado PLG, para essa pessoa entender toda a aplicação. Quais problemas a gente teve com isso daqui? Deu um baita de um trabalho para fazer. Se eu não me engano, isso aqui demorou um mês e meio para ficar pronto. Segundo problema, toda vez que a gente mudava algo no onboarding de verdade, a gente tinha que mudar no onboarding fake também. Por quê? Porque a gente optou tecnicamente em duplicar as páginas, em vez de ir colocando vários ifs no nosso onboarding original. Então
onboarding fake ele estava desacoplado do onboarding original. Ele era realmente uma simulação, mas a gente precisava ficar dando manutenção naquilo ali. Erro 3, e um dos mais graves. O usuário, ele precisava clicar, mas porque não era um vídeo, mas ao mesmo tempo nem tudo ele clicava. Então ele ficava ansioso e tentando clicar e interagir com aquela página, não sabia o que estava acontecendo. Problema 4. Muitas das vezes o usuário não sabia que ele tinha que clicar também, então ele ficava esperando aquilo ali avançar. Problema 5. Cada usuário tem um tempo médio de uso de software diferente. Então animações elas tinham velocidades que para muitos usuários era lento demais e para outros usuários era rápido demais. Então a gente começou a ter problema de gente que estava ansioso para finalizar e gente que estava achando que estava indo muito rápido. No final das contas, além de vários outros problemas que eu nem preciso mencionar, a gente percebeu que esse onboarding, que deu um baita de um trabalho, tanto de design, quanto de desenvolvimento, quanto de manutenção, não estava gerando o resultado que a gente esperava. As pessoas desistiam no meio, elas eventualmente tinham problemas. Dependendo da tela que ela estava usando, a experiência não ficava tão legal, porque a gente teve que fazer essa animação de forma responsiva também, né? Então, para funcionar num monitor de 13 polegadas e um no de 27. Então, tinha algumas quebras de página que não estavam ficando legais, e aí a experiência ficava desagradável. Em alguns momentos, os botões que a pessoa tinha que clicar não estavam visíveis, ou seja, era algo extremamente complexo que estava quebrando a experiência do usuário. A gente tentou resolver um problema muito grande, que a nossa hipótese que seria muito grande da pessoa integrar a própria conta, mas não estava nem chegando lá, ela não estava vendo o valor aqui. E a gente simplesmente flipou para um onboarding que mostra isso tudo, mas é um vídeo de 30 segundos. Bem-vindo ao Reportei Flux. Em apenas 40 segundos, você vai aprender a gerenciar suas redes sociais de forma rápida e prática. Vamos lá! Comece criando seu primeiro projeto. Em seguida, conecte as contas que deseja usar. Agora, escolha as redes sociais e os formatos do post. Adicione a imagem ou vídeo, escreva a legenda e configure os detalhes de cada formato. Depois, envie um link de aprovação para o cliente. E pelo celular, ele pode aprovar cada post de forma simples e rápida, sem precisar de login ou senha. E você recebe o feedback direto no Flux. Com tudo aprovado, agende todos os posts de uma só vez. E acompanhe o planejamento pelo calendário semanal ou mensal. Agora é com você. Aprove e agende seus posts com o Reportei Flux. É isso, o óbvio, a primeira coisa que a maioria de vocês faria, a gente errou por achar que a gente sabia demais e fez essa cagada que nos atrasou ali um pouquinho no lançamento, mas a gente aprendeu muito rápido. Então, agora quando você entra no Flux e faz seu primeiro cadastro, você vai cair num vídeo em que a gente passa por esse onboarding guiado, mas é um vídeo, você não precisa interagir com nada, inclusive você pode pular caso queira. A gente sabe que quem vê o vídeo geralmente contrata mais do que quem não vê, mas a gente também sabe que pessoas não querem ver todos os vídeos, às vezes elas querem explorar. E é aí que tá aquela questão que eu já falei aqui no vídeo sobre videogame, que seu sistema precisa parecer um videogame, a pessoa precisa ir aprendendo à medida em que ela vai explorando sem tutorial. Então mesmo que a pessoa pule o vídeo, ela talvez não tenha clareza de todo o valor do Flux, mas se ela explorar e ela tiver com vontade, ela vai aprender e vai conseguir fazer o que ela quer. E para nossa surpresa, e provavelmente por conta da nossa marca já ter mais de 10 anos, as pessoas estavam dispostas a integrar a conta delas e testar com posts de verdade. As pessoas escolhiam ali uma conta menor, uma conta que podia ter um erro talvez, agendava a postagem e via se postava. Se desse certo, beleza. Se desse errado, elas deletavam. Então, as pessoas estavam dispostas a fazer o experimento. Inclusive, a gente aprendeu que muitas pessoas contratam o Flux para uma conta só, valida para alguns dias, para algumas semanas, para alguns meses, dependendo do perfil do usuário, e depois faz o upgrade para todas as contas da agência ou da operação que essa pessoa tem. Ou seja, não dá para acertar sempre. Aprenda com os erros, veja os vídeos de onboarding que a gente tem aqui, entenda que cada situação, cada produto precisa de uma história, de um processo guiado diferente. Às vezes, você vai resolver com um vídeo, às vezes você vai precisar de algo mais complexo, mas é importante que você esteja sempre questionando se aquilo ali faz sentido e esteja também disposto a jogar todo o código fora e o tempo que você gastou, caso você descubra que você esteja errado. Aqui, a gente achou que a gente estava inovando no processo de onboarding, achou que estaria fazendo algo surpreendente que aumentaria muito a nossa taxa de conversão e de compra. No final das contas, a gente estava errado. Eu ainda acredito que existe um jeito de fazer isso daqui em que vai dar resultado. Tem algumas ideias, mas pelo menos no momento de crescimento do Flux, eu não estou disposto de gastar o tempo de design e desenvolvimento para construir por agora. Vamos deixar o vídeo lá, ele está funcionando e a gente vai questionando e testando novas coisas que geram menos esforço, pelo menos por agora. Espero que esse vídeo tenha te mostrado que nem sempre dá para acertar e mesmo quem tá ali questionando e dando ideias para melhorar os SaaS dos outros também erra. Esse foi um dos mais recentes em que eu inclusive me frustrei porque eu gostava muito da ideia, mas faz parte. A gente tá aqui para aprender e se você quer acelerar o seu desenvolvimento para que eu erre por você, para que as pessoas que estão aqui no SaaS, no dia a dia, os fundadores que eu conheço, que eu converso, que gravam o podcast com a gente, sejam fontes para que você acelere 5 anos de desenvolvimento do seu SaaS em 5 meses, se inscreve no canal, acompanhe os vídeos que tem aqui, se inscreve no nosso podcast, segue a gente no Instagram e eu tenho certeza que cada vídeo aqui vai te acelerar cada vez mais. Então, te vejo no próximo vídeo e até lá.